Sabe quando a gente pega o celular para achar algum lugar? Como é que o aplicativo de mapa sabe exatamente onde fica tudo? Então, a mágica não está só no desenho do mapa, não. O segredo está bem mais fundo, numa coisa chamada banco de dados geográfico. E é isso que vamos desvendar aqui. Como é que dados brutos, todos soltos, se transformam naqueles mapas inteligentes que a gente usa todo dia? A primeira coisa que vem à cabeça é: ué, por que não dá para usar uma planilha normal para isso? A resposta é que os dados de mapa, os dados espaciais, são diferentes. Eles têm uma complexidade de formas, de relações, que uma tabela simples de linhas e colunas não consegue, nem de longe, dar conta do recado. E aqui, ó, tá o pulo do gato. Um banco de dados comum, tipo um Postgres, ele é ótimo para guardar o quê? Nome de pessoas, códigos de produtos, datas, essas coisas. Agora, um banco de dados geográfico, como o PostGIS, que é tipo um superpoder pro Postgres, ele adiciona uma dimensão que muda tudo. Onde? Ele não guarda só que a rua se chama Avenida Paulista, ele guarda o desenho exato dela no mapa. Para entender essa história toda, a nossa jornada vai ter 4 partes. Primeiro, a gente vai ver como traduzir o mundo real para a língua dos computadores. Depois, vamos botar localização nesses dados. Aí, vamos aprender a fazer as perguntas certas para esse banco de dados. E, por fim, ver como tudo isso vira um mapa de verdade na tela. Ok, vamos lá. Tudo começa com um modelo. Antes de jogar qualquer dado lá dentro, a gente precisa de um plano, de uma receita de bolo para descrever o mundo real de um jeito que o computador entenda. O primeiro passo é definir as coisas que a gente quer colocar no mapa. No jargão técnico, a gente chama isso de entidade. Pode ser qualquer coisa, um distrito, um rio, um hospital. E lá no banco de dados, cada tipo de entidade vira uma tabela. Simples assim. Teríamos, por exemplo, a tabela distritos. Beleza. Cada uma dessas entidades tem características, certo? São os atributos. Se a entidade é um distrito, os atributos podem ser o nome dele, a população, a área e, claro, um código único, a chamada chave primária, que é para a gente nunca confundir um distrito com o outro. E adivinha? Os atributos viram as colunas da nossa tabela. E para fechar o quebra-cabeça do modelo, vem o relacionamento. Porque as coisas no mundo real não vivem sozinhas, elas se conectam. Um distrito, por exemplo, contém um monte de quadras. Isso cria uma ligação lógica entre a tabela de distritos e a de quadras, amarrando o nosso modelo para que ele funcione como um mundo de verdade. Certo, com o nosso esqueleto do banco de dados montado, chegou a hora de colocar o ingrediente secreto, o que faz um banco de dados comum virar geográfico. Basicamente, os dados geográficos têm 2 propriedades-chave. A primeira é a geometria, que nada mais é do que a forma da coisa. E a segunda é a topologia, que são as regras de como essas coisas se relacionam umas com as outras no espaço. Vamos começar com a geometria. A forma mais básica de todas é o ponto, uma coordenada, um lugarzinho no mapa. Perfeito para representar, sei lá, uma estação de metrô. Se a gente conectar vários pontos, o que a gente tem? Uma linha. É com ela que a gente desenha as ruas, os rios, as ferrovias. E se a gente fechar essa linha fazendo ela voltar para o ponto de partida, a gente cria um polígono. E aí sim, podemos definir áreas como os limites de um bairro, de um parque ou até de um país. Mas olha só desenhar as formas é o começo. A verdadeira inteligência do negócio está na topologia. Topologia é, no fundo, a matemática das relações. O banco de dados não vê só um bairro e uma estação. Ele entende que o bairro contém a estação. Ele sabe se 2 ruas se cruzam ou se 2 lotes são vizinhos. É isso que nos deixa fazer perguntas realmente complexas. Agora, para conversar com o banco de dados sobre essas coisas todas, a nossa linguagem de consulta normal, o SQL, precisa de um upgrade. Num banco de dados comum, a gente usaria um comando assim, para pedir a lista com o nome de todos os distritos. É uma pergunta simples sobre o quê? Agora, saca só a diferença. Com um superpoder espacial como o PostGIS, a gente ganha funções novas, tipo essa ST-contains. Essa pergunta aqui não quer saber só o quê, ela quer saber onde. Ela pede o nome das estações de metrô que estão dentro dos limites de um bairro. É uma pergunta 100% espacial. Para fechar, vamos juntar todas as peças. Vamos ver como todo esse trabalho debaixo dos panos se transforma num mapa interativo que a gente conhece. Na vida real, o fluxo é mais ou menos assim. Começa com os arquivos de dados brutos, tipo os famosos shapefiles. Aí,
Esses arquivos são carregados para o banco de dados PostGIS. E, por fim, um programa de visualização, como o TerraView, se conecta no banco e desenha tudo bonitinho num mapa. Ah, e um detalhe importante. Ter dados de mapa não quer dizer que a gente perde os dados normais, tá? Dá para continuar fazendo análises comuns, como, por exemplo, somar a população de cada distrito para criar um gráfico de barras simples como este aqui. E o grande poder da visualização é justamente empilhar informações, como se fossem folhas de papel transparente. A gente começa com uma base, os polígonos dos distritos. Por cima, joga a camada de linhas das ruas. Depois, os pontos das estações de metrô. E, quem sabe, até outra camada com dados de segurança. Cada camada adiciona uma nova profundidade de informação para o mapa. E no fim das contas, o que a gente triou aqui foi muito mais que uma foto, que uma imagem estática. É um modelo vivo, pulsante, um espelho consultável da realidade. E isso nos leva à pergunta final. Com um modelo desses em mãos, qual seria a primeira pergunta a se fazer? A capacidade de encontrar essa resposta, esse é o verdadeiro poder dos bancos de dados geográficos.